Esse tema da criança após a morte, ou da morte da criança, é um tema realmente muito delicado. Mas é necessário que a gente tenha uma visão dessa questão, principalmente os espíritas, que têm condições de dar apoio, dar assistência, da orientação às famílias que, porventura, passem por esse problema. Na verdade, a criança, todos nós somos crianças, tem um papel importante na nossa vida e no mundo. Mas cada uma delas tem uma tarefa, tem uma missão, tem um futuro que, às vezes, nesta vida, significa pouco tempo. E não tem como reverter esse processo. Então, nós pegamos esse tema, porque é um tema que realmente nos causa comoção. As crianças após a morte. Na verdade, o índice de mortalidade infantil é pequeno. Hoje é pequeno. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo dois períodos no mundo, né? No mundo hispânico, aqui da América, né? Nossa América Latina. A relação entre a mortalidade infantil de 1950 a 1955 e de 2010 a 2015. Isso aí, na verdade, se fala sobre os bebês que nascem vivos e aqueles que morrem. Porque, é claro, a mortalidade infantil, ela abrange um período todo infantil. Mas existe uma incidência maior de mortalidade infantil até 1 ano de idade. Esse é o período crítico que mais acontece mortes de criança. Até 1 ano de idade. Então, nós vamos ver no aspecto espiritual como a gente pode abordar essa questão. Como a gente pode ver essa questão. Aqui, por exemplo, são mortes por 1000 bebês nascidos vivos. Então, são os países da América Latina, que da América, os países da América Latina, o Brasil ali, o terceiro. E a gente percebe que a barra preta se refere ao período de 50 a 55. 1950 a 55. E a barra vermelha de 2010 a 2015. Olha como diminuiu. Quer dizer, houve um avanço muito grande em vários aspectos da vida social, né? Principalmente a medicina, o tratamento, o apoio que o sistema de saúde de cada país dá em relação ao acompanhamento pré-natal, né? Houve a questão, por exemplo, aí, do saneamento básico, as condições de vida melhoraram. Não estão ideais ainda, mas melhoraram muito durante esse tempo. E resultou que, na verdade, houve um decréscimo muito grande na mortalidade, né, em criança que já nascia morta. Nascer morto significa que não chegaram a nascer, né? Quer dizer, não chegaram a ver a luz. Mas até 1 ano de idade ainda é maior a incidência de morte do que, por exemplo, até 5 anos ou até 10 anos, né? Que são mais raros. Ainda é pequeno. Tudo isso, na verdade, é algo que ainda ocorre. Nós não sabemos, muitas vezes, não temos recurso para impedir que isso aconteça, mas temos recurso para diminuir essa taxa de mortalidade. É claro que na família primitiva, na época em que nós, seres humanos, vivíamos lá, em contato direto com a natureza, a taxa de mortalidade de criança era muito grande. Justamente porque, vamos ver aqui do ponto de vista nosso, material, né? Pois aí do ponto de vista espiritual. Porque, na verdade, as condições de vida não eram as melhores. As condições de higiene, por exemplo, né?
alimentação, né? A mulher, por exemplo, tinha inúmeros partos, tinha muitos filhos, né? Ela tinha 10 filhos, mais de 10, isso era comum. Então, o que ocorre? A maioria das crianças morriam. A maioria morria. Então, tinha muitos, então, os que sobreviviam eram os mais resistentes, eram aqueles que realmente tinham condições de enfrentar o meio, né? Então, a gente fala, mas como que isso, por que isso acontecia? É claro, na época primitiva, aconteceu no mundo primitivo nosso, Kardec fala, né, que a Terra já foi um mundo primitivo, nós já fomos primitivos. No mundo primitivo, as reencarnações eram muito aceleradas, e as desencarnações também. Então, esse processo de sair do mundo espiritual, entrar no mundo físico, sair do mundo físico, voltar para o espiritual, era muito frequente, era muito rápido. Porque os espíritos ainda estavam treinando a encarnação e a desencarnação. A natureza, ela prepara tudo. O André Luiz fala isso na Evolução em Dois Mundos. Até a encarnação é mais difícil, né, do que a desencarnação. É mais difícil o espírito reencarnar, ele tem muito mais, exige muito mais dele do que para desencarnar. Mas mesmo para desencarnar não é fácil. A gente vê nas obras do André Luiz, o livro Obreiros de Vida Eterna, ali fala de 5 desencarnações. Então, nas 5 desencarnações, a gente vê como não é fácil desencarnar. Dependendo do caso, é muito difícil. Mas o espírito, através das encarnações, ele vai aprendendo isso. Esse aprendizado não é um aprendizado consciente. Não é um aprendizado consciente, é um aprendizado inconsciente. Vai aprendendo. É um pouco que vem da natureza. Isso se dá de maneira instintiva, de maneira natural, né? Então, a gente vê que, na verdade, essa taxa de mortalidade infantil, ela vai diminuindo com o tempo. Para chegar hoje, por exemplo, século XXI, onde a taxa em relação ao passado é muito baixa, em relação ao passado, mas ainda nós achamos que não é satisfatória. Por exemplo, nós tivemos aí no último ano, se não me engano, 2018, um aumento de taxa de natalidade aqui no Brasil, de mortalidade infantil no Brasil. Mas isso são fatores que vão influindo, né, na vida social, principalmente nas camadas mais pobres da população, onde o problema se concentra. Mas hoje, por exemplo, nós temos o acompanhamento, né, do estado de São Paulo, por exemplo, né? A gente vê que hoje nenhuma gestante fica desamparada de um acompanhamento médico. Porque nós temos esse tratamento, temos esse acompanhamento, né? E esse acompanhamento é responsável pela vida da criança e pela vida da própria mãe também. Mas isso não aconteceu sempre. Não era assim no passado. Imaginem 50 anos atrás, 60 anos atrás, nós não tínhamos isso, né? A criança, na verdade, chega ao mundo, é um espírito como nós, numa experiência de recomeçar. A mensagem não é para recomeçar? Na experiência de recomeçar. Cada um tem a sua história. Cada um trilha o seu próprio caminho. Então, a infância é a época mais adequada para se aprender. É onde há a grande oportunidade do espírito dar uma guinada significativa no rumo que ele vem seguindo. É na infância. Porque a criança, nessa condição, ela está aberta para aprender. Ela está aberta para o mundo, né? Então, a condição dela é de quem vai entrar na vida para aprender coisas novas. Os pais têm
ou aqueles que são responsáveis pela criança, têm essa responsabilidade, né, de educá-la. Mas, na verdade, o que mais dói nos pais, por exemplo, na mãe principalmente, é uma criança doente, né? A criança não fica doente. Porque a criança fica ali indefesa. Os pais fazendo tudo, o médico fazendo tudo, e a criança doente e tal. Então a gente vê a criança que nasce com deficiência, criança que nasce em condições de pobreza, de miséria, criança na condição de abandono, né? O Chico Xavier que dizia, não há dor que se compare ao sofrimento de uma mãe diante de um filhinho doente ou prestes a desencarnar. Essa frase do Chico, né? Então, muitas mães sofrendo e às vezes não têm o que fazer. Fazem de tudo. Fazem as suas orações, suas preces, fazem até as suas promessas, as suas penitências, por preciso, né? Mas às vezes não tem como evitar que isso aconteça. Então, porque a criança realmente também está ali, é o espírito que está despertando para a vida, não despertou ainda, está num estado de interiorização, ele se interiorizou dentro dele, ele teve que voltar à infância para começar a aprender, e quando acontece uma coisa dessa é porque existem causas no passado. Então as religiões geralmente, o que elas dizem? Por que essa criança nasceu doente? Né? O que fez com ela nascer? Porque essa é a vontade de Deus, a gente tem que respeitar, sabe lá o que Deus está reservando, né, para ela, talvez ela vai para o céu, vai se salvar, coisas desse tipo, né, que é um argumento geralmente que se utiliza. Mas é interessante, porque se realmente a infância, onde o espírito ainda não teve nenhuma chance de errar, mas também não teve nenhuma de acertar, né? Se isso servisse como fator de salvação, então era melhor já morrer criança. Já resolveu o problema, né? Então, ficaria todo mundo contente que o filho morreu, graças a Deus que morreu, que agora ele vai para o céu. Não seria assim? Quer dizer, não é um argumento sustentável. Ele estaria realmente ganhando uma coisa que ele não fez por merecer e também não teve oportunidade de viver, de enfrentar os problemas, de crescer, de aprender. Eu me lembro que teve um caso, quando surgiu aquele caso, um desses casos aí que a criança foi morta, um casal aí que, como é que chamava? Não me lembro mais, Isabela Nardoni. Então fizeram várias perguntas sobre isso, né? Sobre essa questão espiritual, o que estava atrás da história dessa menina, tal, né? Para onde que vai essa menina? Para onde ela vai? Então a gente estava analisando. Porque os pais, se eles foram realmente responsáveis, a gente não sabe, né? Se foram eles, mas supondo que tenham sido, né? Se eles tivessem morrido criança, eles não teriam feito esse crime. Estariam no céu. Né? E eles, tirando a vida dessa menina, salvaram a menina. Salvaram de errar, de cometer erros, né? Quer dizer, é uma coisa contraditória, não tem como você aceitar isso como uma realidade, como um argumento para dizer que a justiça de Deus funciona assim. Se funcionasse assim, seria o cúmulo da contradição, da coisa contraditória. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que essa criança tem uma história. Ela veio justamente para alguma coisa. Se aquilo aconteceu, certamente estava no caminho dela essa possibilidade de acontecer, né? É isso que nós vamos analisar aqui. Então, é o espírito antigo
encarna no corpo. Exatamente. Exatamente. E tem uma história, né? Bom, aí o sofrimento de uma criança faz doer profundamente a alma dos adultos, né? Quer dizer, os pais, né, quando enfrentam uma situação dessa, eles sofrem muito. Isso também não é por acaso. Por que eles estão passando por esse problema? Alguma coisa precisa se desenvolver neles, alguma coisa precisa despertar neles. Então, eles também estão envolvidos nisso. Eles não são estranhos ao caminho que esse espírito veio justamente nas mãos deles, né, para que tivesse um certo avanço. Não importa que tipo de avanço, mas eles geralmente não sabem, né, e sofrem muito com isso. Aí nós temos a lei de causa e efeito. Quer dizer, tudo o que acontece provém de causas anteriores, principalmente nesses casos. Porque é claro que na nossa vida, nós já somos adultos, né? Muitos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, muitas dificuldades, até doenças, até morte mesmo, pode não ter causa na vida anterior. Porque já tivemos tempo de cometer erros aqui e de provocar essas situações. Mas a criança não teve tempo. Vou dizer que o indivíduo, dá um exemplo, a pessoa morre num acidente por imprudência dela, porque ela se arriscou a vida. Isso não precisa estar em causas anteriores. A causa já está aí, a imprudência. Certo? Estou dando um exemplo. O indivíduo tem uma vida curta porque ele abusou da saúde, não teve cuidado, não se tratou, não quis nem saber, né? Então, de repente, ele tem uma doença e a doença leva muita facilidade. A causa já está aí. A causa é nessa encarnação. Se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela parte referente ao Bem-aventurado dos aflitos, capítulo 5 do Evangelho, nós vamos encontrar Kardec dizendo que as causas, existem duas categorias de causas do sofrimento humano. Causas atuais, é isso? E causas anteriores. Aí ele coloca primeiro as causas atuais. Depois, ele diz o seguinte: quando nós passamos por um problema, nós temos que questionar por que nós estamos passando por aquilo. Até porque qualquer que seja o problema, esse problema está dando um recado para a gente. Está nos alertando de alguma coisa. Está nos ensinando alguma coisa. Vamos procurar a causa. Às vezes a causa está nos dias atuais. Às vezes até muito próxima. Às vezes está um pouquinho mais longe, mas está nessa vida. Mas existe causa que você vai procurar nessa vida, você não vai encontrar. Então, onde eles estão? Devem estar em vidas anteriores. A maioria dos problemas que nós temos no dia a dia são causas atuais. A grande maioria. As causas anteriores mesmo são poucas. Mas nós não temos, como nós temos dificuldade de viver, uma falta de competência mesmo para viver bem, nós vamos complicando as situações ao invés de resolver. E às vezes uma causa que está lá no passado, que nos daria uma chance de resolver, nós complicamos, ao invés de resolver. Mas a maioria das causas, dos problemas nossos, estão em causas atuais, nessa vida. Aqueles que nós não podemos explicar nessa vida, como nós somos as crianças, ele já nasce com um problema, já nasce com uma deficiência, uma doença, uma enfermidade,
já nasce praticamente condenado a viver pouco tempo na Terra, né, nessa encarnação, é porque a causa está em vidas anteriores. Agora, para os pais, devem ter outras causas, né? Às vezes os pais estão ligados a esse espírito, é muito comum isso. Às vezes, necessariamente não, mas muitas vezes estão ligados. Às vezes os pais, dependendo desses pais, eles são espíritos que assumiram essa responsabilidade de receber essa criança, porque já tem uma certa estrutura para poder fazer alguma coisa por elas, né? Muito bem. Vamos lá? Dor e evolução. Isso nós já falamos aqui algumas vezes, que existe pelo menos 3 grandes causas, assim, gerais, dos nossos sofrimentos. Na ordem natural dessas causas, a primeira que aparece é a chamada dor e evolução. Isso aí, quem dá esse nome é André Luiz, não é o Kardec. E ele diz que essa dor e evolução é aquela que atua de fora para dentro. Ela não depende de nós. Ela é da natureza, aprimorando o ser sem o qual não existiria o progresso. Ela é uma causa que não depende diretamente de nós, ela depende mais da natureza. A dor e evolução é todo aprendizado. Para aprender, nós sofremos. Você quer aprender alguma coisa? Você passa por um período de trabalho, de esforço, dedicação, de sacrifício, de ansiedade e angústia, para você aprender. E isso começa na infância. Que a criança, para aprender a andar, por exemplo, ela não sofre? Sofre. Isso aí é dor evolução. Porque a dor evolução, ela atua no sentido de nos modificar, ou de modificar o espírito, de dar um impulso no espírito. Nós estávamos falando aqui no início que o espírito aprende a reencarnar e aprende a desencarnar. Isso é dor evolução. Ele sofre para reencarnar e sofre para desencarnar. É dor em si, né? O fato em si é questão evolutiva. Os animais, por que os animais sofrem? Dor e evolução. Precisam aprender a viver, a superar problemas, a enfrentar situações de perigo, medo, dor. Eles aprendem com a experiência em si. E a experiência em si, muitas vezes, é dura. Né? Então, nós aprendemos. Aprendemos assim. Então, não tem como aprender sem sofrer. Porque o aprendizado sempre implica numa modificação interior nossa. Sempre modificar algo em nós. E toda mudança causa sofrimento. Por exemplo, a maioria das pessoas hoje sabe dirigir um carro, né? E para aprender a dirigir o carro? Foi fácil? Não foi fácil. Você passa por um processo de mudança. Você tem que aprender a ter um autodomínio. Você tem que aprender a sincronizar movimentos. Né? Você tem que aprender atenção. Você tem que desenvolver paciência. Você desenvolver uma série de coisas nesse aprendizado que depois que você aprendeu, você parece que nem lembra mais. Mas para você aprender, né? A gente quer aprender a andar de bicicleta. E os tombos que leva?
né? Tudo isso é dor, evolução. Só para vocês entenderem o que é. Que na vida da gente nós temos essa dor, evolução também. E ela funciona ininterruptamente. Todo dia. A dor expiação. Isso não sabe, né? A dor expiação é a dor que vem de dentro para fora. Vem do nosso passado, da nossa história. Marcando a criatura no caminho dos séculos. Detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça divina. A expiação. Fala. Essa parte, por exemplo, genética está nessa. Que a pessoa pode ter uma genética que conseguiria essa dentro para fora. Está na programação do espírito. O espírito vem, na verdade, reencarnar. E segundo a gente vê no André Luiz, no livro. Qual o livro que fala da reencarnação do Segismundo? Nos Missionários da Luz, o André Luiz explica como que esse Segismundo reencarnou, inclusive como que se formou a carga genética dele. Que ele participa dessa seleção para saber realmente qual é a experiência que vai ser útil para ele. Na escolha, na seleção genética, ele vai ter uma imensidade de probabilidades. Ele vai trabalhar com probabilidades. Vai pegar aquilo que atende às suas necessidades. Isso ele vai fazer conscientemente? Não. Isso é inconsciente. O espírito não tem consciência, a não ser que seja muito superior. Porque isso aí é pela lei da afinidade, pelo campo magnético do espírito. É o campo magnético dele que vai determinar a carga genética, aquele que ele vai tirar da mãe, aquele que vai tirar do pai, e que vai servir para ele realmente constituir a personalidade dele. O André Luiz explica isso nos Dicionário da Luz. Dicionário da Luz. A reencarnação do Segismundo. Quem quiser ver lá, tem vários capítulos sobre isso, né? Então a dor expiação é uma dor comum, porque é o resultado, vamos dizer assim, dos erros que nós cometemos. Esse erro não é só no sentido assim moral, é qualquer erro. Qualquer erro, não é só moral. Né? Se, por exemplo, eu estou trabalhando com martelo e dou uma martelada no dedo, pronto, eu já vou ter uma expiação logo em seguida. Isso é expiação. É o erro. Eu cometi um erro. Então, o que está dizendo essa dor? Você precisa ter mais cuidado, prestar atenção. Tá certo? Ou mais devagar. Está muito precipitado. Quer dizer, então, cada erro, ele tem uma consequência. Essa consequência é a expiação. Pode ser um erro pequeno, uma martelada no dedo não é tão grande assim, né? Mas pode ser um erro grande. Pode ser um erro inconsciente também, pode ser inconsciente. E pode ser um erro consciente, por vontade própria. Então, se eu errar inconscientemente, eu tenho uma consequência. Né? Se eu errar sem saber, entrei numa porta que não devia entrar, tem uma consequência. Mesmo não sabendo. Agora, quando entra o aspecto moral, é mais complicado ainda. Por quê? Porque a consciência moral faz sofrer mais do que qualquer outra dor. É a dor moral. Uma coisa é eu errar porque eu me enganei. Foi um engano. Outra é eu errar sabendo que eu estou errando. Essa dor vai pesar muito mais.
vai demorar muito mais para ser cuidada, tratada, extirpada, né? Por quê? Porque então ela atingiu mais profundamente a consciência. Então a dor e expiação é a dor que obedece precisamente à lei de causa e efeito. Os animais não têm dor e expiação. Os animais não têm dor e expiação, porque eles não têm consciência moral. Para o animal, não existe bem nem mal. Bem para eles é quando eles estão conseguindo sobreviver. Mal é quando eles estão passando fome, morrendo, né? Eles não têm essa consciência. Então, eles não têm dor e expiação. Eles só têm a dor e evolução. Quem sofre mais, o ser humano ou os animais? O ser humano sofre 1000 vezes mais que os animais. O animal vai chegar lá. Hã? O animal vai chegar lá. Por quê? Porque nós temos a consciência moral. E o que dói realmente, o que machuca, que perturba a nossa mente, é a dor da consciência. É o sentimento de culpa. É o remorso. É o arrependimento. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, começa a sofrer. Não devia ter feito isso. Começa o sofrimento. Não devia ter feito isso. E às vezes a gente não consegue se libertar, porque a consciência fica falando, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito isso. Vai ser chamada interação. Como? Nossa autocobrança. Você tem que associar uma autocobrança à organização. Ah, sim. Mas depende aí do nível de cada um. Quem está mais próximo do animal tem menos dor de consciência. Tá certo? Porque está mais próximo do animal, o animal não tem. Quem tem mais desenvolvimento consciência sofre mais e mais depressa. Às vezes o indivíduo comete um erro grave, ou muitos erros graves, nessa vida ele não se arrepende. Ele até acha que fez uma grande coisa, mas ele vai se arrepender depois. Talvez noutra encarnação. Porque as consciências não andam juntas. A consciência moral é de cada um. Mas ela começa a se manifestar, a doer, na hora do arrependimento. Vem o arrependimento resolve? Resolve. É bom, mas não resolve. Depois do arrependimento, tem que ter. Tem que ter a reparação. Enquanto a gente não resolver esse problema, aquilo vai doer. Quanto mais demorar para resolver, mais vai doer. E a gente já tem essa experiência. Quando a gente, por exemplo, cometeu um erro contra alguém e tal, aí fica pensando, a gente fica perturbado com aquilo. Aquilo não dá sossego. Não dá paz para nós, né? Então, o nosso ímpeto é ir lá e já resolver, já. Por isso que Jesus recomendou, né? Reconciliai-vos o mais depressa possível no vosso aniversário. Porque depois que a gente vai para o plano espiritual, aí essa consciência tem uma dimensão maior ainda. Enquanto a gente está no corpo, o nosso corpo físico, ele, na verdade, tem um papel importante no nosso crescimento espiritual, porque ele atenua a dor da consciência. Enquanto a gente está aqui, a dor da consciência é menor. Mas depois que deixa o corpo, não tem mais o corpo físico. A consciência se expande. Aí ela se manifesta no perispírito. Ela vai atingir o perispírito. E é por isso que a pessoa nasce, por exemplo, com uma deficiência. Vamos supor que, não quero dizer que os casos todos sejam assim, mas a gente pode nascer com uma deficiência, porque ele
realmente cometeu alguma coisa contra alguém, a consciência dele exigiu disso dele, quando ele está lá no plano espiritual, e ele reencarnou nesse momento. Ele vai nascer com aquele problema. Mais ou menos assim, né? A dor auxílio, que o André Luiz chama de dor auxílio. A dor auxílio são as prolongadas e dolorosas enfermidades do corpo, do dor físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para que a gente realmente não recaia, né, nos mesmos erros que já recaímos em vidas anteriores. A dor auxílio é quando o espírito mesmo, ele já, nessa condição da dor auxílio, o espírito já tem uma boa consciência moral. Só os espíritos com boa consciência moral é que tem dor auxílio, porque eles chamam a dor como auxílio. A dor vai servir de auxílio. Então ele mesmo nasce com uma certa limitação para poder não recair nos erros que ele já cometeu. Aquele problema vai impedir dele, vamos supor que o indivíduo tem um problema de alcoolismo. Um exemplo corriqueiro, né? Ele já vem com esse problema em várias encarnações. Mas ele não quer enfrentar isso agora. Ele quer fazer outras coisas, deixar isso para depois. Então ele pede para nascer com um problema de fígado, por exemplo, que não pode beber, né? Vai ficar com aquele problema a vida toda, mas ele não vai cometer aquele erro, não porque ele melhorou, mas porque ele pediu auxílio para poder não recair. Ele não se sentia em condições ainda de enfrentar. Estou dando um exemplo, pode ser outra coisa, né? De enfrentar o problema. Isso André Luiz aborda muito também nas obras, nas várias obras dele, a gente vai vendo lá vários casos de espíritos que... O espírito pede, né? Geralmente ele fala assim, o espírito pede realmente. Porque na reencarnação, ele geralmente não vai planejar sozinho a reencarnação dele. Vai ter aquele que vai auxiliar na reencarnação. E é quando ele propõe para que ele possa nascer com certo problema, com certa limitação, ou em certos lugares, ou em certa família. Eu quero nascer numa família assim, porque se eu nascer numa família diferente, vai ser minha perdição. Então, eu preciso ser uma família que seja assim, assim. Então, não precisa ser necessariamente problema de doença, pode ser outra condição. Mas sempre é um auxílio que ele pede para poder realmente nascer com uma defesa contra determinadas coisas para as quais ele ainda não está preparado. Por isso que eu falei, são os espíritos que já têm uma certa consciência moral. É o caso, por exemplo, do Segismundo lá. Aquele caso do Segismundo. Quem que era o Segismundo? O Segismundo era um espírito que já tinha uma boa folha de trabalho lá no plano espiritual, ele já tinha. Não era um espírito elevado, mas era um espírito que tinha uma boa folha de trabalho, esclarecido, e que tinha cometido um assassinato, vida anterior, e ainda não tinha resolvido esse problema na consciência dele. Então, a consciência dele vinha cobrando. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria que vir aqui para resolver esse problema do crime que ele havia cometido. Então, naquela encarnação, o desafeto dele, aquele que ele matou, vida anterior, estava casado justamente com a mulher que eles disputaram naquela ocasião, e que agora seria o pai dele, enquanto que essa mulher que eles disputaram seria a mãe dele. Não é isso? Não é isso mesmo? Hã?
Isso, exatamente. A dificuldade é justamente porque o pai, que era o atual pai, não tinha condições de encará-lo, porque ele tinha sido seu assassino. E quando ele aparecia no plano espiritual, no desprendimento, ele fugia de medo. A gente ter matado ele ficou com aquele trauma. O trauma da morte. Até acertar isso demorou. Os espíritos que estavam organizando, planejando a reencarnação já estavam quase desistindo. Porque não conseguia reencarnar. Precisava do aval dele, do consentimento dele. O que acontecia? Como é que chamava o... Lembra? Pai. Adelino, isso. Adelino e Raquel, é isso? Adelino e Raquel. Então, o casal Adelino e Raquel. O Adelino tinha sido a vítima do crime. E a Raquel era a mulher que tinha sido pivô da briga. Ela tinha sido o pivô da briga. Ela aceitou naturalmente que receber como filho aquele que tinha matado o rival, né, na existência anterior. Mas o Adelino não aceitava, porque o Adelino não podia nem ver ele tinha medo. O cara que matou. E esse cara que matou, hoje já era um espírito que tinha dado um salto muito grande na espiritualidade. Mas ficou esse problema para resolver. Então, o que ocorre? Toda vez que os espíritos programavam um encontro entre os dois, isso no desprendimento, a Adelino estava dormindo, desprendia para ter uma conversa com o Sigismundo lá, mas ele não conseguia. Então, inconscientemente, o Adelino não tinha nada, ele não sabia nada disso. Os dois aqui, o Adelino e o Raquel, não sabiam nada disso, eles estavam vivendo essa vida. Eles não tinham noção de encarnação nenhuma. Mas quando o Adelino estava aqui, sem saber o que estava acontecendo, inconscientemente, ele matava os espermatozoides. E a Raquel não engravidava. Inconscientemente. E ela não engravidava, porque ele ia adiando. Não é isso? Até que foi, demorou, mas são vários capítulos, são 5 capítulos sobre isso, 4 ou 5 capítulos. Muito bem. Mas tudo isso estamos falando por causa da criança, veja bem. Porque tudo isso está no passado de cada um de nós. E nós nascemos crianças. Nós já sobrevivemos nessa vida, né? Estamos aqui. Algumas poucas não conseguem sobreviver. E às vezes a criança não morre de morte natural. Às vezes é um acidente, pode ser um assassinato, pode ser uma porção de fatores, de outros fatores causais, né, que determinam a morte da criança. Pode acontecer. Existe o fato de a gente, como espírito, estamos na infância. Como? Como espírito, a gente está na infância. Ah, sim. Talvez. A gente vê que o nosso comportamento é muito ainda infantil, né? Em relação. Se a gente for levar a sério mesmo o que a gente acredita, é que a gente não leva a sério o que a gente acredita. A gente não leva. A gente até fala, faz discurso, tal, mas na hora do vamos ver, quantas vezes a gente recua, a gente foge da situação, a gente finge que não está nem vendo, né? Atitudes assim infantis, né? Acusa o outro. Não fui eu, foi fulano. A criança não gosta de fazer isso, né? Por quê? Porque atitudes ainda, nós temos atitudes ainda muito infantis, né?
quando a gente já devia ter superado isso aí. Mas vamos chegar lá. Então, aí nós falamos, né, da desencarnação da criança, quando ela parte para o mundo espiritual. É uma desencarnação diferente do adulto. Porque a criança, na verdade, embora seja um espírito já adulto, vamos dizer assim, devido à fase que ela está, ela tem toda uma proteção. A própria natureza lhe dá uma proteção especial. A criança tem uma proteção especial. Não é como adulto. É claro, por exemplo, nós já ouvimos falar dos protetores espirituais. O nosso protetor espiritual. No Livro dos Espíritos temos mais de 50 questões que falam do protetor espiritual. E ali fala que nós temos protetores espirituais. Só que esses protetores, na infância, eles estavam bem junto de nós. Depois, é como os pais. Você vai crescendo, desenvolvendo, ele vai também se afastando. Ele não vai se afastar de nós, mas também não está mais assim, tomando conta. Não tem mais necessidade. Ele, de onde estiver, ele pode entrar em contato conosco. Mas na infância, o protetor está ali mais próximo. Está mais atento. Porque é um momento decisivo, né, para a encarnação do espírito, né, enquanto é na infância. Então, quando parte, o espírito vai, né? É aquele que nós falamos. Ah, mas a criança vai para o plano espiritual, isso é vontade de Deus. Mas que vontade é essa? Né? Porque Deus quer assim. Quer dizer, é uma resposta bem infantil, né? Por que você está fazendo isso? Ah, porque eu quero. Não é assim? Porque eu quero. É uma resposta infantil, né? É a vontade. Mas que vontade é essa? Né? Quer dizer, essa vontade que traz tantos problemas, tanto sofrimento, tanto de um lado como de outro, né? Se a vida fosse uma só, seria uma tremenda injustiça, porque essas crianças que morreram cedo não vão ter outra oportunidade de viver, né? Não terão outra oportunidade de viver. Se a vida fosse uma só, não terão oportunidade de viver. Quer dizer, elas morreram, saíram do nosso meio, não conheceram a vida, né? Não tiveram a oportunidade nem de errar, que é um direito que a gente tem de errar, para poder aprender, né? Não tiveram essa oportunidade. Então, que estamos todos no caminho do aperfeiçoamento constante. O espírito é imortal. Já existia antes dessa vida e continuará a existir depois. Quer dizer, só a reencarnação, que na verdade faz parte da lei da evolução, a reencarnação é o principal instrumento da evolução espiritual. Sem a reencarnação não tem evolução espiritual. A gente nasce e morre. Você pode viver 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos, 40, 100 anos. Pronto, acabou. Essa sua vida já está definida, né? Então, como estávamos dizendo, né? Se você viver, você pode viver 100 anos. Hoje a gente até tem essa aspiração, né? Eu vou viver uns 100 anos, 90 anos e tal. Mas aí você vai para o inferno também, porque 90 anos você vai errar muito, né? Se você tivesse morrido com 9, você não ia do céu. Você vê que coisa interessante? Né? Você vê como é contraditório? Quer dizer, aí a vida seria uma coisa péssima. Seria um péssimo negócio viver. Mas eu acho que Não. você vai ver daqui para trás. Ou se ele estiver encarnado... Mas nós estamos falando assim, dentro daquela concepção de que a vida era uma só. A concepção de uma vida uma só era um péssimo negócio a viver. Tem um livro do Milan
Kundera, um prêmio Nobel de literatura, chama A Insustentável Leveza do Ser. O Milan Kundera era médico, era um tcheco. Ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura com esse livro. E ele era ateu. É interessante o livro, porque nesse livro ele constata realmente a inutilidade da vida. Por que serve a vida? Por que serve viver? Então eles projetam um personagem na história que também é um médico, que esse médico tem uma vida assim, não casou, não teve filho, não assumiu nenhuma coisa que fosse significativa na vida, trabalhou só para ele, sujeito egoísta e tal. Mas quando ele chegou aos 50 anos, ele teve um câncer. E naquela época, ter câncer está condenado à morte, né? Hoje já não é mais. Mas naquela época era. Ele teve um câncer, já está perdido, já morreu. E quando ele pegou o câncer, ele teve o câncer, que ele viu que ele estava próximo da morte, aí ele começa a questionar, ele fala, mas por que eu vivi? A vida, não fiz nada de bom, mas também eu não sabia muita coisa. Agora que eu estou percebendo, agora que eu vivi, que eu percebo que eu podia ter feito isso, ter feito aquilo, não fiz. E se eu tivesse outra oportunidade? Ele fala isso. De viver, eu viria diferente. Mas aí ele já estava próximo da morte. E como ele não acreditava na vida depois da morte. É interessante o livro, por causa ele coloca essa questão, e o cara é ateu. Aí a vida não tem sentido, a vida não tem sentido. A insustentável leveza do ser. Se você é ateu, não tem sentido viver. Agora imagine uma criança, né? Tal. Quer dizer, não vai ter oportunidade mais nenhuma. Né? Então, eu me lembro de um dia da Mercedes Ramos, né? Chegou lá, nós tivemos uma reunião lá no lar, e ela foi subir aquelas escadas, ela já tinha uns 90 anos, né? Aí ela foi aquela dificuldade e tal para subir a escada, aí chegou para mim e falou, Benevides, não queira envelhecer. Eu falei, só se eu morrer agora. Não querer envelhecer, né? São as coisas que são. Algumas encarnações funcionam como prisões para o espírito. Mas prisões que o indivíduo cria para ele mesmo, mas que na verdade é uma anticâmara para a sua libertação. Aí nós vamos ver rapidamente, da hora, o caso, o espírito que hoje reencarna pode não sobreviver nem mesmo ao nascimento. Nós vemos aqueles casos lá daquele gráfico lá, né? Pode sofrer e morrer em plena infância. Pode sair dessa vida sem experimentar as ilusões e as satisfações corriqueiras dessa existência. E tudo isso nos ajuda a viver. Né? No entanto, tudo faz sentido. Ele está a caminho da sua perfeição. Mais do que isso, ele está aperfeiçoando a si mesmo. Isso que é importante. Eis o custo da jornada até a sua completa realização. Porque se Deus nos tivesse criado perfeito, que satisfação nós vamos ter com a vida? Não vamos fazer nada. Nós somos perfeitos. Não tem o que fazer. A vida só tem sentido porque nós estamos crescendo, evoluindo, aprendendo, ensinando, sofrendo, dando, recebendo, nos relacionando, enfrentando desafios, novas metas, criando sonhos, ideais. Os espíritos evoluídos vivem nesse mundo. É assim que se cria o mundo. Essa dinâmica. Se tivesse tudo perfeito, não tinha o que fazer, já está tudo pronto. Se você tiver uma obra perfeita, acabou.
Agora, enquanto ela está imperfeita, está melhorando, né? É isso? Então, a obra de Deus é uma obra para sempre. É uma obra realmente que não termina. Não tem um fim. O fim é a evolução, né? Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, que a gente gosta de citar, você lembrou, né? Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver, de trás para frente, o Júlio é uma criança doente. Nasceu com um problema grave de saúde. Já nasceu com saúde. Quem leu o livro vai se lembrar, né? Quem não leu, lê esse livro. É muito envolvente esse livro. Muito envolvente. Aliás, toda a obra é André Luiz, né? Mas agora esse trata de criança. Então, o primeiro filho, ele era o primeiro filho do casal, o Amaro e a Zumira, o primeiro filho dos dois. Os dois estavam juntos, o Amaro já teve filhos, mas o primeiro filho deles era o Júlio. E para a tristeza dos pais, ele vai retornar, não vai viver, ele vai chega até 1 ano tal, e desencarna. Foi uma luta, vocês imaginem a luta do casal. O casal fez de tudo para salvar essa criança. Tudo. E isso acontece muito. Né? Aí o Júlio desencarna. Os pais orando, pedindo aos espíritos proteção, dando assistência. Então, desse lado humano, o medo e a apreensão. Mas do lado espiritual, os espíritos que estavam ali esperando o Júlio, eles estavam na expectativa e estavam otimistas. Veja a diferença. Apesar das preces, do outro lado da vida, os benfeitores se preparam para recebê-lo. A nossa visão, como a nossa visão nós estamos vendo daqui para lá. Eles estão vendo de lá para cá. Estar aqui é uma coisa, estar lá é outra coisa. O que a gente sabe da vida? Sabe dessa vida material. Eles sabem, conhecem o lado espiritual. A história do Júlio remonta ao tempo da Guerra do Paraguai. Agora ele voltaria depurado para o lar da bênção no plano espiritual, para ser preparado para a nova encarnação. Na verdade, o Júlio tem toda uma história do passado, inclusive que ele se suicidou durante a Guerra do Paraguai. Primeiro ele teve uma tentativa de suicídio por afogamento, Isso, corrosivo que ele tomou, não morreu no corrosivo. Aí ele se afogou no Rio Paraguai, e morreu. Quer dizer, ele teve, na verdade, 2 tentativas de morte. Em qual delas que ele morreu? A segunda, né? Essa pergunta caiu no vestibular. Teve 3 tentativas de morte. Em qual deles morreu? Então, caiu no vestibular. Bom, e aí o Júlio, é toda uma história, precisa você ler o livro para ver essa história toda. Aí o Júlio, na verdade, porque ele teve essas 2 tentativas, na verdade ele tentou se matar 2 vezes. Ele teve 2 vezes o ímpeto de se matar. E esses 2 momentos ficaram cravados no perispírito dele. Ele ficou com o problema do corrosivo e ficou com o problema do afogamento. Ele reencarna novamente. Com 10 anos ele morre afogado. Aí que ele volta para essa situação. A gente não vai entrar numa história aqui com mais detalhes, mas ele volta agora porque ficou ainda algo para resolver com relação ao problema
da garganta que ele tinha. Efeito do corrosivo. Não é que o corrosivo vai atingir o perispírito. É a mente dele. É a mente dele que destrói as estruturas do perispírito, né? Da primeira tentativa de morte. Então, ele ainda tem aqueles resíduos da doença, nasce com ela, ele já nasce comprometido, já desde o nascimento já foi difícil ele sobreviver, vai, aí desencarna. E os pais, evidentemente, não sabem dessa história, mas os pais estão ligados a ele em vidas anteriores, tanto o pai quanto a mãe. Estão ligados, inclusive, ao problema do suicídio. Porque quando acontece algo com a gente, na nossa família, geralmente não diz respeito somente àquela pessoa. Mas a família está, de alguma forma, envolvida em alguma coisa que determinaram essa situação, né? Volto para o lar da bênção. O que é o lar da bênção? O espírito, o lar da bênção, era um lar que recebia espíritos de criança. Ele era onde as crianças eram recolhidas, os espíritos, e ali havia 3 tipos, assim, de uma maneira geral, grosso modo, havia 3 tipos de crianças, de espíritos. As crianças que morreram cedo iam reencarnar logo. Ia ter um tratamento. As crianças que iam ficar mais tempo no lar, mas que não reencarnariam mais tempo, e aquelas que iriam simplesmente passar por ali e ia voltar à condição de adulto. O tempo elas voltaram à condição de adulto, né? Aí dependendo do histórico de cada um. E o Júlio era um caso muito grave, e ficou numa ala onde ele realmente tinha um tratamento, porque ele iria, mais cedo ou mais tarde, ele ia reencarnar. Ele precisava reencarnar. Tinha necessidade de reencarnar. Então a reencarnação seria um tratamento espiritual. Serviria como tratamento de depuração. Só que ele ia viver só um trecho bem pequeno da vida, né? E ele, inclusive, nesse lar da bênção, onde as crianças ficam, essas crianças, muitas delas, recebiam a visita das mães. Quando as mães dormiam à noite, se desprendiam e visitavam os filhos. E essa visita era reconfortante, tanto para as crianças quanto para as mães. Aí as mães sonhavam, né? Mas os sonhos, na verdade, era a projeção daquelas visitas que elas faziam aos filhos, ao filho, né? Lá no lar da bênção. E evidentemente não eram todas as mães, tem mais essa. Não eram todas as mães que tinham condição de visitar. Não tinham condições daquelas que podiam, em vez de ajudar, perturbar. Ficavam desesperadas, aflitas, para não passar aquilo para a criança. Então elas não podiam entrar ali. Né? Mas as mães que tinham mais equilíbrio, elas visitavam, né? E ali tinha contato com a criança. O lar da bênção era quem que era coordenar o lar da bênção? Landina, que é o espírito meio, né? Coordenava esse trabalho da cultura espiritual. Isso esse lar da bênção é uma instituição, né? Eu acho que existem milhares delas. Essa era uma lá no Rio de Janeiro, né? Rio ali, que recebiam as crianças desencarnadas. Ele reencarnou 3 vezes com o nome de Júlio, né? Bom? Ele reencarnou 3 vezes com o nome de Júlio. Ah, sim. Tem essa característica no livro. Ele é sempre Júlio.
É a Júlia primeira, a Júlia segunda e a Júlia terceira. Os outros mudaram tudo o nome, né? Mas ele não. O nome era... Eu não sei se isso foi porque o jornalista que chamou a atenção, né? Mas é interessante, o caso é muito interessante. E, então, a gente vê que as crianças têm esse atendimento. Agora, é claro, o atendimento lá dependia da condição da criança. Havia espíritos revoltados, espíritos mais tranquilos, espíritos sofredores, sofrem muito, né? Então, cada um tem um tipo de socorro e atendimento. Bom, pessoal, o tema é esse. O tema, eu sei para a gente refletir um pouco sobre essa questão, mas quem puder ler A Terra e o Céu, eu acho que é o livro mais fácil de ler. Todos os homens da Elisa é o mais fácil de ler, é o mais simples. Né? Isso, mas o mais fácil de ler, o mais fácil, eu acho que é a Terra e o Céu. Talvez porque o tema seja interessante, né? É o único também que trata especificamente de criança. A gente vai ler a história desse Júlio, desde a primeira encarnação, quando ele se suicida, a segunda, quando ele vive até 9 anos de idade, e a terceira, quando ele vive até 1 ano de idade. Depois ele reencarna de novo. Mas aí ele já reencarna, se recuperou. Recuperou do estrago que ele fez nele mesmo. Ele vai reencarnar novamente. Ele prepara no finalzinho do livro, volta a reencarnar. Aí eu não sei se ele chama Júlio aí, não sei, não fala nada. É o mesmo casal. Hã? As duas últimas encarnações é o mesmo casal. Ah, sim, sim. É porque ele reencarna, ele desencarna com o filho do Amaro Zumiro. Essa é uma situação que é muito. Né? Mas depois o pessoal se recompõe, porque aparecem os personagens ali, Antonina, tal, força espiritual, que é muito importante. A força espiritual para Antonina. Essa Antonina é a mensageira, ela vai levar a doutrina espírita. Ela que vai levar a doutrina espírita. E isso vai ajudar, os dois vão ficar mais tranquilos, mais em paz, e ela vai ficar grávida de novo. Agora vem Júlio. Agora não vai nascer mais, né, com aquele problema. Vai nascer agora bem saudável, né, vai ter o futuro na frente, aqui na Terra. Que todos os pais querem para os filhos.